E eu tenho essa consciência que a metrópole, ela não é só da porta para dentro, ela também é da porta para fora. Para as pessoas saberem que é uma casa de diversidade, é uma casa que respeita. Olha, eu chego, eu fiquei emocionada, eu dei um abraço nele. Que eu massa. digo, ai, tu não ficou frustrada, não? Entrou e ninguém pegou na minha bunda. De atletas gays assumidos dentro e fora de quadra. E nenhum professor tinha o direito de fazer o que esse professor fez na sala dela com ela, nem comigo, nem com ninguém. Aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou entrar no Partido Comunista. Pra chamar ele de comunista. Quando alguém avisa que é chatão, que é difícil, não sei o quê, aí baixa a psicóloga. Não vou fazer show. Aí eu disse, ninguém quer ter o show? Quando eu olhei ao seu cantando, pensei, eu vou deixar essa bandeirinha aqui, então quando você... Ótimo, Tá vendo? Eu sou eu. É isso aí. Olá! Bem-vindos ao Olá para Todos. Eu sou o Matheus Moraes. E eu sou o Senhor Aranha. Senhor Aranha, e hoje estamos aqui com esse azulzinho. Eu estava com saudade desse azul. Matheus Moraes, hoje vamos ter um podcast bafônico. Bafônico. Hoje vai ser uma gravação extravaganza. De todos os sentidos, porque temos uma convidada sensacional, Senhor Aranha. Uma convidada que ela tem tanta coisa no currículo da mulher que ninguém melhor do que ela pra apresentar Pra isso. falar. Lagostinho, abre a dois, macho! Estamos aqui com Maria do Céu. Tudo bem, Maria? Tudo bem, gente? Seja muito bem-vinda à nossa bem-vinda. loucura particular. Mas antes, Maria, de você se apresentar para os nossos queridos telespectadores, a gente vai falar aqui do quem nos patrocina, né? Porque, sabe, produção cultural, a gente precisa também de alguns incentivos. Então, vamos lá alimentar quem nos alimenta, né? E aí, Senhor Aranha, comemos uma pizzazinha agora. A velha e boa Pizza Strike! Pizza Strike é a melhor pizza do Recife. Calabresa, delícia! O link aqui na descrição para você conferir os melhores sabores. E tem na zona sul do Recife, tem na zona norte, eles estão cobrindo a zona lá de Boa Viagem e Biribeira. O povo de Olinda tá pedindo Pizza Strike. Vai chegar em Olinda? Vai chegar em Olinda, galera da Pizza Strike, então vai chegar. Pra não perder o costume, se você não é da pizza, Você pode pedir a La Rocha Burger ali. La ó, Rocha La Burger, Rocha o Burger. melhor hambúrguer da cidade com seu ketchup de goiabada. Ketchup maravilhoso e tem cupom de desconto se você quer ser um hambúrguer. Olá, 10! Olá, 10 para 10% de desconto em qualquer combo a partir de R$ 26,90. Então vai lá, La Rocha Burger, a mesma coisa. Tem na Zona Sul e tem na Zona Norte, porque o La Rocha Burger e pizza é um do lado do outro. Você quer pizza, tá ali, só dá um passo. Você quer hambúrguer, só lá dá um passo. Então tem para todos os gostos. La Rocha Burger e Pizza Strike. Essa piada velha Piada voltou, canalha. voltou. A gente vai fazer 10 anos de podcast 10 essa anos piada, vai ser pô. assim. Mas, falando quem Continuando. nos alimenta, mas também vamos falar quem nos veste. Estou aqui com essa camisa maravilhosa, com esse algodão peruano. Fios egípcios. Fios egípcios. Que é- Achei que era jamaicano. Aí é muito chique, aí é muito chique. Porque estamos falando da Noda PE. Noda PE. Aqui, ó, Noda PE, essa marca tipicamente pernambucana. Dos pés à cabeça, você tem Noda PE, tem vários produtos, não é só essa camisa. Camisas, copos, ecobags. Inclusive aqui a Ecobag, aqui sensacional na Noda PE, com uma qualidade absurda. Então, se você gosta de Pernambuco, se você gosta de qualidade, inclusive o manto sagrado, Lagostinho, coloca aí na descrição. Hoje eu não vim com manto, que é a camisa de Pernambuco. Maria do céu, tem uma camisa de time. Lindíssima, lindíssima. Só que ela representa Pernambuco, então qualquer pessoa pode usar. É a camisa porque Leão não vai do ter Norte. aqueles patrocinadores, aquelas bets safadas. Que é uma camisa que tem a onça caetana de Ariano. Então tem toda a representação. A E o cruz. leão, e o leão? Tem atrás, tem Leão do Norte 81, nosso DDD. E a cobrinha? A cobrinha tá meio escondidinha, mas tem aí. Tem ali, sempre tem uma cobrinha. E o timbu? Timbu, mais ou menos. Eu acho que a galera da Noda PE não gosta muito do Náutico, não. Mas enfim, galera. Tem cupom de desconto também na Noda. Olá, 5. Olá, 5 para 5% de desconto em qualquer item. Presente perfeito. Pernambucanidade na veia. Arrasar na Mamé de Simões. Noda PE. Lugares arrasar na metrópole. Arrasar na Na metrópole. metrópole. Arrasar na É. metro. Arrasar Recife inteiro. Esperava isso? Essa aí, Noda PE, olha aí, que publi massa. Mas enfim, confere aqui o link na descrição. E pra finalizar, Maria do Céu. Seus cabelos estão reluzentes. Porque você está na Videofarm. E esse C já está louco aqui, confundindo tudo. Me confundi na Videofarm. Porque essa luz, Maria, essa câmera em 4K ressalta a nossa beleza nesse estúdio perfeito aqui.
Você gostou aqui do estudo, da estrutura? Muito, muito. Bonita, né? Desde a recepção, a pizza, Aí. strike. Eu- Tem que ir lá pra Jaboatão, tá? Você falou aí Olinda, Recife e tal, Jaboatão. Chegou já, tá ali em Setúbal, já tá, na beira, tá na beira. Vai chegar daqui a pouco a Pizza Strike lá. Mas aqui na Videofarm você faz seu projeto de áudio e vídeo com a melhor qualidade do Recife. Além dessa estrutura magnífica, tem camarim, tem sala de reunião, tem recepção. Gravar seu podcast, fazer sua videoaula, fazer qualquer trabalho em relação a vídeo, vem aqui na Videofarm. E no coração do Recife, Recife antigo. Então agrada a galera de Boa Viagem, que não se mistura com de Casa Forte, e de Casa Forte, que não se mistura com de Boa Viagem. São todos snobs. Então vem pro meio aqui, vem pro Recife Antigo, que é o melhor bairro do Recife. É isso aí, galera. Então, Videofarm, melhor projeto de áudio e vídeo do Recife, aqui. Link na descrição. Pra E concluir, pra finalizar, antes do nosso... ele tá no monólogo aqui. Pra gente ir pro podcast com Maria do Céu. o nosso momento Givaldo, De volta. momento do pedinte. Onde pedimos pra você se inscrever no canal. A gente tá aqui trazendo informação. Olha o que a gente tá trazendo no programa de hoje, gente. Convidada de garbo e elegância. Garbo e Então elegância. a gente merece a sua inscrição, a gente merece Inscreve a sua curtida, no canal. o seu comentário e você também compartilhar o nosso famoso Cococô. Curte, comenta e compartilha. E agora, bom podcast? Vamos. Podcast. Maria do Céu, depois desse momento alegre, louco. Alegre, introdução ótima. É isso. Eu acho legal, porque tem vários convidados aqui que chegam aqui e ficam meio assim, não sabem. Aí quando a gente começa, olá, isso aí, Pizza Strike. A convidada, nossa, vocês têm uma energia, não sei o que e tal. Mas é isso. Você matou a fome já, eu tava lá, todo mundo lanchando. Teve um convidado que entrou na loucura, não só É. beijo, Márcio Festa, Tem saudade os de você. convidados que entram nessa loucura também. Mas Maria do Céu, assim, eu fui pesquisar quem é Maria do Céu. E só a bio do Instagram lá gera o texto. Produtora cultural, psicóloga, sexóloga. Essa mulher é toda um mulher tudo. patrimônio recifense, rapaz. É, mas melhor do que a gente explicar é a própria Maria do Céu explicar. Diga aí, Maria do Céu, o que é que você faz, o que é que você é? Eu sou eu. É isso aí. Eu sou uma mulher muito... Multifacetada. Eu mesma. E assim, eu tenho sonhos, tenho projetos, tenho família, né? Tenho meus filhos, que eu acho que é o meu maior projeto, o meu maior bem maior de todos é minha família, meus filhos. E gosto de estudar muito, fiz marketing, fiz psicologia, estudo, sabe? Sempre estou pesquisando, sempre estou lendo, acompanhando também a questão da história, nossa história, da nossa saúde, não é? De Pernambuco, porque a gente estudando a história de Pernambuco, a gente está, além de estar estudando a nossa ancestralidade, a gente está estudando o Brasil, né? Também parte do mundo. Eu sou uma pessoa assim, curiosa e que gosto de viver, gosto muito de viver, de dançar. Você está aprendendo sempre, né? Sempre, sempre, gente, sempre. Não para de aprender. E às vezes também desconstruindo algumas ideias que a gente tinha, algumas experiências, né? Que a gente leva a gente para pensar de uma forma e você vai amadurecendo e você vai percebendo que não é daquele jeito como você aprendeu, e aí você vai ressignificando as coisas da vida. Aí acho que fica tudo muito mais leve. Quando você ressignifica, sei lá, algum maltrato que você teve, aí qual é o significado disso hoje? Não tem tanto significado. Sim. Bola pra frente, então é isso. É engraçado que, assim, quando a gente fala de Maria do Céu, nem só a geração de hoje, mas até uma próxima, quando fala de Maria do Céu, você é remetido automaticamente ao Clube Metrópole. Metrópole. Só que Também a não, minha irmã. história de Maria do Céu com a noite vai muito antes. Muito antes. Desde quando eu fugia de casa para ir para as festas. Não, começa aí, ó, o microfone sempre, é seu. Sempre eu gostei muito de dançar. Eu sempre via a noite como um lugar bom, quando eu não tinha horário, né? Não tinha... Por mais que minha mãe dizia, meia-noite tem que estar de volta. Ave Maria, era uma loucura, porque eu nunca voltava meia-noite. E era aquela Você nunca foi de coisa... pegar Bacurau? Não, eu ia pegar o sol com a mão mesmo, sabe? Voltar andando. Eu peguei essa geração de esperar às 5 da manhã. Às 5 da manhã. Esperar o dia raiar, que era mais seguro voltar pra casa pro dia cair, claro. até hoje.
Então, eu sempre gostei de dança, eu sempre gostei de música. E meu avô, quando ele percebia isso, ele perguntava pra mim, quem surgiu primeiro, a dança ou a música? E eu ficava refletindo sobre Pergunta isso. boa. A dança ou a música? O que foi primeiro e tal? E aí eu dizia, vovô, acho que foi o som, né? Porque aí o som você vai escutando, você vai mexendo. Você vê uma criança, né? Você bota uma música, ela vai mexendo. Então acho que foi o som. É involuntário. Pela vibração, né? Pela de cada... vibração. Involuntariamente exatamente. você verdade, vai é verdade. seguindo. Aí eu gosto muito, eu sempre gostei muito de ouvir música, de dançar, de moda. Eu vim da moda, né? Eu desfilei, eu fiz muita coisa já, muita A gente coisa. sabe que você fez muita coisa, Maria do Céu. Mas assim, essa questão chegou na metrópole. Você é muito conhecida por isso. Até minha irmã disse assim, vocês vão entrevistar a Maria do Céu. Pois é, porque Ela a dona a da Metrópole tá fazendo metrópole. 24 anos. Então, assim, Aí. são pelo menos 2 gerações e meia, né, que acompanha. E é uma luta você ter uma casa noturna tanto tempo. Tão respeitada, que também respeita muito tipo as leis, o cliente, os funcionários. Né? A gente tem uma relação de respeito muito grande com a cidade. Né? Mesmo sendo uma casa noturna, que a gente sabe que rola muito preconceito. Né? E ela é uma casa LGBT. Para além Mas disso... naquela época ainda era GLS, né? Inaugurou a GLS. E a GLS, eu gosto muito de botar esse marcador, que é para as pessoas saberem que é uma casa de diversidade, é uma casa que respeita. Você pode ir lá com a tua esposa, né? Eu ir lá quando eu ia com meu marido, né? Meu marido faleceu há pouco. Mas assim, que as pessoas saibam que estão lá, que você pode estar lá e você vai encontrar assim, 2 pessoas que se amam do mesmo sexo. Não, eu tive uma experiência até interessante em relação a isso. A primeira vez que eu fui na Metrópole, porque assim, como é uma casa LGBT, ainda você tem muito preconceito. O tal do pernambucano é conservador pra cacete. Eu posso até dizer mais, Aranha, que a gente tem muito orgulho dos últimos tempos pra cá de ser pernambucano, mas o pernambucano ainda é muito conservador. Pois é. Você sente muito disso? Não. Não? Ainda bem que eu não convivo com essa parte de Pernambuco. Esse convívio eu ignoro, entendeu? Acho que a gente tá pra... o que é o preconceito? É a falta de conhecimento, de informação, de chegar lá. Eu sei que a gente o pré, né? passa... É o pré-conceito. Eu sei que a gente passa, tipo assim, tiver uma festa de uma faculdade que for escolher qualquer lugar, ou de faculdade, ou de teatro, ou de cinema até... E aí a Metrópole vai ser... Tenha certeza que o local Metrópole, mesmo sendo uma estrutura maravilhosa, de som, melhor som, localização, né? Vai ter a área barreira. aberta, piscina, tudo. Vai ter alguém que vai dizer, não, Metrópole não. Pronto, foi Mas o por que que aconteceu não comigo. a Metrópole, né? Foi exatamente o que aconteceu e é comigo. justamente isso. Aí é o preconceito. Mas também, olha, a Metrópole vive sem esse, sabe? Sim. É uma luta, mas a gente procura educar mais do que se machucar com essa exclusão que o espaço passa, né? Porque acontece que é um corpo LGBT, é uma representação mesmo de todas as letrinhas, de todas as lutas. E eu tenho essa consciência que a Metrópole, ela não é só da porta para dentro, ela também é da porta para fora. Desde quando a gente participa de uma parada de diversidade, quando a gente leva um festival de turismo LGBT para Fernando Noronha desde 2012. Então, é um trabalho, quando a gente criou, né, fundou em 2009 o Instituto Boa Vista. Então, tudo isso, assim, a Metrópole que pariu isso, né, no sentido da necessidade que a gente percebia que existia desse diálogo com a sociedade, porque o que a gente tem que fazer muito hoje é esse diálogo com a sociedade. Esse diálogo passa pelas famílias, não é? Porque a pessoa LGBT, ela tem pai, ela tem mãe, ela tem irmão, ela sabe, ela tem sonhos, ela quer entrar numa escola e não ser incomodada por isso, quer estar num trabalho e ser respeitada dentro da sua identidade de gênero. Você está num trabalho, tem uma festa de confraternização, você quer estar lá com, né, o homem que é casado com outro homem, quer estar lá com o marido, quer levar. Porque existe o amor. E quando você ama, você tem orgulho. Por isso que essa coisa do orgulho, né? O dia do orgulho. Sim, sim. Que eu digo mais que é o dia do amor, sabe? Então, a gente tem que respeitar quem se ama, né? É esquisito a gente ver 2 homens
brigando, se estapeando, se Pois é. esfaqueando. Isso me dói, me choca, eu não consigo conviver e ver violência. Mas amor, beijando, por favor, vamos Estamos beijar. em 2026 já, né? Pelo amor de Deus. 26, E eu óbvio, vou ele te acabou de dizer, lembrar isso pra mim. Estamos em 2026. E eu vou te dizer, Matheus Moraes, Qual é a sua experiência? um dos melhores, da atualidade, é o melhor lugar para sair para dançar. Quando eu fui... Não é à quando eu- toa que tem 24 anos de Recife. Mas Quando- antes quando- disso, Aranha. Sim. Maria do Céu também teve outras. Não, outras- antes da metrópole havia outras coisas. E ela tava Havia desde- a Santíssima Trindade da noite recifense. Você vai falar da Fan House? Obviamente, porque assim... Você é um Madaleno. Você é um Madaleno. Eu sou Madaleno Você agora. é Madaleno? Eu sou Madaleno agora. Desde que eu nasci. Quando eu era um jovem senhor aranha, quando eu ainda não era um senhor aranha, eu só era o jovem aranha, lá por dos meus 17, 18 anos, que foi quando eu conheci o Recife Antigo, final da década de 90, a gente era interessante porque a noite recifense ela fervilhava. Você tinha, aqui no Recife Antigo, você tinha A Rua do boate. Apolo, pelo Não, amor você de tinha Deus. boate para o que você quisesse. Eu quero um pagode, eu quero um samba, eu quero um funk, eu quero um house, eu quero um eletrônico. Você tinha o que... Agora, deixa eu só te lembrar por que isso acontece, né? Que eu também reflito sobre isso. A gente vivia um momento econômico... A gente tá falando dos anos 90, né? Anos 90, 90. da estabilidade do plano real. Isso. Né? Era 1 para 1. Então, era 1 para 1. Era 1 para 1. Então, Em dólar. isso incentiva, porque às vezes as pessoas ficam, mas por que hoje? A questão mesmo do custo, de você sair, de você pagar um Uber. Hoje você não pode mesmo e não deve, não façam isso, que é beber, pegar um carro e dirigir. Então, você depende de um táxi, de um Uber ou de um amigo, né, da vez. Então, hoje acontece essa questão mesmo da inflação. A gente tem que falar sobre isso. A gente vive a inflação São tempos hoje difíceis. em dia. Então, assim, o dinheiro é o dinheiro que você tem suas prioridades, entendeu? E também as pessoas, tipo assim, o investidor mesmo, ele prefere investir numa festa, né, num evento que vai acontecer uma vez a cada 3 meses ou uma vez por ano. Do que investir em E aí, montar um espaço. E montar um espaço onde você vai ter ali todos os alvarás, vai ter ali funcionário, vai ter ali uma responsabilidade Você tem um custo fixo. fiscal, não é? Totalmente um custo fixo, fora a questão da manutenção. Porque você construir uma boate tá legal, agora manter. Manter Por mais o de 20 negócio. anos. 24. Olha aí. E Maria do Céu, a gente falou rapidamente aqui dos anos 90, mas eu queria saber disso. Como era a Maria do Céu produzindo as boates antes da metrópole? Dr. Freud. Ave Maria, não tinha noção de nada. Era a Santíssima Trindade. Quando você era o Downtown, a Dr. Freud e a Fan House eram as boates top de linha. Como diz minha irmã, era a boate boca de se fuder daqui. Ave Maria, a Fan House foi uma casa que eu fiz a inauguração A Fan da House Fan era House. incrível. Aquilo ali. Cara, assim, na minha lembrança, eu não lembro quantos vários ambientes espaços. tinham. Ou do estoque. Eu cheguei a o pegar. African Bar. Eu cheguei a pegar o Mexican Bar. O Mexican era maravilhoso. O povo subia na mesa. A tequila humana, de você Era botar. tudo. Balançar Os a cabeça. bailarinos, tudo. Fui pra muito show no Espaço Brasil Espaço lá. pra Ivete Sangalo, Rita Lee. O último Bully show que eu Paul. fui lá foi o show do Angra. Você, Lançamento vamos do lá. Fireworks. Você vai contar a história que quando conheci o André Matos, mas não foi na Fan House. É porque ele conta essa história direto dela. A Fan House é essa Madalena. A Fan House é na Madalena. Tinha aquele globo girando. Imenso, gente, era imenso, muito né? grande. Você entrava na boate. Era um shopping, né? E Você assim- escolhia o ambiente que você queria ir. Era muito bom isso. E assim, Maria do Céu, nunca mais teve uma casa com a proposta da Fan House aqui no Recife, né? Olha, inclusive a Fan House, quando ela surgiu, meio que deu uma quebrada na noite do Recife Antigo. Sabe, a Rua do Apolo, que era uma rua bem cheia, bem movimentada, com várias casas. Quando a Fan House inaugurou com essa proposta, e olha que foi muita ousadia, né? De Marcos e Beto e Mendonça, que é outro Mendonça, que é Mendoncinha, que era o dono do prédio, em construir uma casa, o Recife Antigo aqui bombando Sim. muito. Você vai lá pra Madalena. Aí vai lá pra Madalena e assim, meio que deu uma esvaziada aqui, a galera foi pra lá.
E foram, assim, acho que 2 anos de muita coisa boa ali. Não, na até Fan House. hoje a gente fala da Fan House e é tipo mais de 30 anos que teve a Fan House. A Fan House foi o quê? 95, 96? 97, 98, acho. Não, a Mas Fashion pra frente. foi bem mais pra cá. A Foi Fashion quase foi no finalzinho. 2000. A Fashion era em Em Boa 2000, Viagem. Era 2000, onde era o cinema. Isso, no cinema, no Recife 1, 2 e 3. Você que é velho sabe do que eu tô falando. Tu falou uma coisa interessante, Maria, porque tua formação é como psicóloga. Aham. Isso influenciou pra fazer a Dr. Freud? Isso, com certeza. Como é que foi? Dr. Freud é o quê? 94? 94, e foi uma frustração pra mim. Porque, eu, tipo assim, a Dr. Freud, eu tava estudando, então, assim, tava encantada com tudo que Freud trazia sobre a sexualidade, né, sobre a constituição mesmo da psique, desde a infância e tal. E quando foi a boate, vamos fazer Dr. Freud, e eu achava que os psicólogos iriam frequentar muito e tal. Mas não foi. Quando chegamos no psicólogo lá, era para questionar o nome do cardápio, o nome do drink. Imagina que Só rolê. mexer o saco. Por que o nome desse prato é camarão a narciso, sabe? Por que esse drink é Dr. Freud, que era um drink que pegava fogo. Sim. E aí... Minha esposa, psicóloga, fazendo Fazendo exatamente isso, Ah, a esposa né? do E me Agostinho, chamavam, é. Questionando E aí eu o falava- drink. questionando o drink, questionando o prato, questionando os nomes. E aí pronto, mas a Doctor foi uma excelente escola para mim, sabe? Assim, eu aprendi muito ali, mas eu mergulhei para aprender. A Doctor era onde? É onde No é a mesmo lugar, metrópole. no mesmo Ah, lugar da era? Metrópole. Na Metrópole. Era no Só mesmo que a lugar. metrópole, ela cresceu, né? A Doctor era só no prédio onde tem a pista Nova York, né? Que é a pista embaixo, que era Embaixo. onde era a Misty. Aquela pista embaixo, ali onde é a metrópole, ali era Misty, não A tinha Misty. o primeiro andar. Era embaixo. E aí foi quando a Misty fechou e, assim, existiam outras boates em Recife, e só que eram boates que as pessoas vestiam longo e salto alto, e não era muito meu estilo. Boate Bar Balacuda. A Balacuda era bacana ainda. Eu tô Não é do falando meu tempo, de... não. Eu não peguei a Balacuda, não. Não. A Balacuda ficou gás, você ficou gás. Eu era de Era de menor. menor. Não, é porque eu adorava a propaganda. Tava A no propaganda. rádio. Eu tava ouvindo o rádio e de repente... Boate Bar Balacuda. Que é onde era a Fan House. Exatamente. A Balacuda. Olha aí, tudo se renova, né? Não, eu não peguei, eu era de menor ainda. Não, eu de não menor, peguei. olha, vou A dizer. Mista eu não peguei. Ninguém escuta o que eu vou falar. A mas New eu era Hits eu não peguei. Eu era de menor, mas eu entrava. Eu conheço, Mas ninguém conheço vai- pessoas Eu de entrava. menores. E, tipo assim, não era tanto hoje em dia como eu tenho essa fiscalização, entendeu? Eu entrava, eu me maquiava muito, eu botava salto, botava até a roupa da minha mãe achando que eu ia ficar com uma idade. Com a cara de mais velha. Sim. Mas minha mãe ficava louca. Isso tudo a gente pensava, né? Nos anos E 90 ela que era descobria, isso. porque quando pegava a sandália dela no outro dia, tava só, ela dizia, meu Deus do céu, parece uns pezinhos de caranguejo. Sandália branca, desgraçada, de lama. E Maria, a gente falou muito aqui do movimento dos anos 90, com um sorriso no rosto, né? Como era outros tempos. Não tinha internet, Essas gente. coisas. As pessoas de fato conversavam, viviam, estavam ali, Era. não estavam na tela, né, a Não, parada. não. E é um negócio que eu vou entrar agora, porque a Metrópole passou por várias eras. Tu passou pela Dr. Freud, teve a Misty e tudo, foi pra Metrópole, e a Metrópole se sustenta até hoje. Aham. E aí passou pela pandemia, e a gente tá nessa nova geração agora, voltou. Novos Malditos bares. Gen-Zs. Novos bares, eu vou falar da geração Z. Jovens. Inclusive, um bar bem famoso aqui do Recife fechou recentemente, que é o Liamba. Aham. E suscitou isso. Eu tava vendo um post de um brother que é patrocinado pela Noda PE, que é o Guia Boêmio. E ele fez uma reflexão. Eu vi. Viu disso? Vi. Das casas recifenses, que não são mais as mesmas e estão fechando, mas eu acho que isso é um movimento global também. Se fala também que as boates de São Paulo estão se acabando. Olha, a pandemia, ela fechou muito espaço cultural, né? Porque quando a gente fala nisso, até eu trago muito essa coisa Recife 24 horas, porque a noite é um local de empregabilidade também, de Economia músicos, criativa, né? de músicos, de Saudade de segurança, quando Recife era de 24 tudo, horas. sabe? Então, assim, mas Brasília Teimosa tá? Se Sim, você né? for ali pra Brasília Teimosa... agora era tudo assim, aberto. você for pra Mostardinha não dorme. Entendeu? Ah, Então, beijo Mostardinha. a gente percebe que
há um movimento hoje, né, de uma coisa muito mais relatada. E também as pessoas não estão querendo muito esse compromisso, aquilo que eu falei, de investir hoje, sei lá, 1 milhão, 2 milhões para ter uma casa noturna. Né? Porque se você for botar lá todos os projetos, todo para você fazer, para você construir, é por aí. É som, luz, projeto de bombeiro, projeto de acessibilidade, ar-condicionado, tudo, entendeu? Então, se você é melhor você chegar, aluga ali, faz um evento no descampado, bota uma lona de circo e aí cobra o ingresso 10 vezes mais. E aí você vai, pronto. De evento Fez em uma evento. festa, tirou o ano inteiro, entendeu? Mas essa coisa do Recife 24 horas também tem uma questão que, mesmo antes da pandemia, a gente já observava isso. Eu tenho um amigo que sempre aponta isso, que é interessante haver esse movimento do Recife 24 horas, porque o recifense, sei lá, do meio de 2000 em diante, começou a dormir cedo. A Recife, eu lembro que foi no meio de semana, eu e uns amigos, a gente saiu, a gente ficou procurando um lugar aberto, sei lá, 1h pouca da manhã, a gente procurando um lugar aberto pra gente ir noite adentro, não achava. O recifense começou a dormir cedo, o Recife começou a dormir 2 horas da manhã, mesmo num sábado, numa sexta-feira, e com a pandemia só se intensificou isso. Acho que novos hábitos também, essa nova geração tem questionado muito isso. E também novos locais, porque, por exemplo, Maria falou muito, e tu falasse muito, que a energia da noturna do Recife era aqui o centro. Era o Recife Antigo, era o centro do Recife ali. E a gente vê hoje, por exemplo, a Rua da Moeda esvaziada. Era o rolê do jovem pobre, o roqueirinho que queria ir. Tinha gostava ali tanto da moeda. a Rua da Moeda. Aqui se fala muito do Recife Antigo, a gente trabalha A aqui. soparia, que era lá no Isso, a Paulo soparia. Pena. Soparia eu peguei. A Soparia eu Paulo peguei. Pena, o Bananas, né? E Maria, a metrópole fica ali na Boa Vista. Há muito tempo. Coração, olha, nas ninfas. Rua nas ninfas. Tu tem sustentado essa economia no centro do Recife. O Guia Boêmio, ele fala muito que o centro do Recife está esvaziado. Tem o artifício do Uber também, que antigamente a gente tinha a coragem, esperava isso. Esperava amanhã para ir para casa. Então, me diz aí, o que é que tu acha ali do centro do Recife e essa responsabilidade de ser praticamente o ícone ali, de sustentar A ali resistência a da noite. resistência da Boa Vista ali. Rapaz, eu realmente não sei te responder, não. É. Mas o que eu percebo é noite, mas a gente cuida muito da casa, a gente cuida muito do cliente, a gente cuida muito em educar os nossos funcionários, né? Tipo, segurança é uma área muito sensível, mas a gente não tem problema de segurança com o cliente, né? Que a gente vê isso, é muito abafado, né? A metrópole, ela não abre mão, não faz vista grossa para o ilícito lá dentro. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? É uma empresa, eu digo. E muitas vezes eu falo, ó, tá vendo, isso aqui é uma boate, a gente dança, a gente bebe, a gente curte, mas a gente não tolera violência lá dentro. Sabe? Mas não tolera mesmo. Você vai brigar, vai arranjar outro canto para brigar. Se você for brigar lá dentro, você foi pro lugar errado. Tem a responsabilidade total. Uma né? responsabilidade, exatamente, muito grande. E que eu acho que a energia que a gente bota lá, as pessoas percebem. É uma casa também que tipo assim, é até um destino turístico. A gente percebe isso, a quantidade de turista que está na cidade. Mesmo que Recife precise de mais turistas, sabe? É porque é referência máxima. É um ícone. Eu acho que a um metrópole de é isso. boate, As não- pessoas adoram. Quando chegam... Tem vindo muito turista estrangeiro, ficam assim, encantados com a casa. E Né? tem- Então, acho que é isso. Acho que é o respeito, como eu falei no começo. É aquele respeito que a gente tem com o governo, que são as leis, com o cliente, com o funcionário, com fornecedores. Tem as né? inovações também, tu já implantou Não, muito. o dinheiro também que tinha lá. O Real Pink. É. E tipo assim, isso te dá uma segurança muito grande, esse consumo, porque você compra duas fichinhas que são múltiplo de 2 e ali não vai ninguém no teu cartão botar alguma coisa, porque às vezes nem que a pessoa tenha maldade de colocar uma bebida que você não pediu, né? Mas digitando ali na pressa e tal, digita, tipo, tu só toma licor de menta e digitou uma cerveja. Quando tu vai pagar, tem uma cerveja no teu cartão, tu vai dizer, pô, mas não vai lembrar do licor de menta que tu pediu, que te entregaram, mas não tá lá o licor de menta, mas tá a cerveja.
E você vai dizer, eu não tomei cerveja, né? Sim. Então, eu acho que até isso é uma questão assim mesmo de confiança. Acho que a gente dá essa confiança ao cliente. E mesmo o cliente que não frequenta mais porque está dormindo. Porque ele estava falando ali, ele está falando por ele não vai. Se ele for na metrópole, ele vai ver 1.000 pessoas lá dentro dançando, que eu fico, meu Deus Não, do céu. a metrópole 6 tá lá. horas acaba. Ela tá lá como E se a resistência, por isso que tá gente- dizendo. mas é Que- porque é um lugar bom de ir. Sim, Entendeu? E se às vezes, eu mesma não tenho hoje, antigamente eu tinha muito mais disposição de estar lá todo fim de semana. Hoje, se eu for na sexta, eu não vou no sábado, não é? Então, assim, tem aquele dia, mas eu gosto de ir. Da vibe, né? Da vibe, de encontrar, sabe? De saber que o É muito gelo tranquilo. que tá no copo é bacana. Mas sabe uma coisa, de Maria? saber que a bebida que tá ali é uma bebida honesta. Entendeu? É uma bebida mesmo que tem ali. Porque também tem isso do mercado, Sabe, né? sabe que eu compreendi, Maria do Céu, da tua gestão lá? Tu aplicou os princípios da tua família lá. Tu vê, Mas é isso. a Metrópole não é uma simples empresa familiar. Porque uma pessoa que está excluída, que está no espectro do LGBT, se sente excluída pelo pai, pela mãe, pela família, por não ter amigos e tal, se sente num ambiente seguro que tu construiu lá, porque tu construiu o princípio da tua família lá. Então, a gente fala muito, eu vejo muito no teu discurso a questão de família. Tem família. E é isso, de E você... vai muitos pais também, muitas mães. De abrigar. A avó vai com o neto para conhecer. E é muito bacana quando isso acontece. Tipo assim, uma amiga travesti que ela sempre frequentava, e ela dizia, um dia eu vou trazer meu pai, um dia eu vou trazer meu pai. E ela levou o pai dela, a gente estava na área da piscina conversando, ela estava no meio. E ela, olha aqui meu pai, não sei o quê. E o pai se referia a ela como ele, não, porque ele... Aí eu disse, olha, sua filha e tal. Aí teve um momento que ela levantou, aí eu disse, olha, você imagina o sorriso, quanto ela vai ficar feliz quando você reconhecer ela através da identidade de gênero que ela tem, isso não vai mudar nada. Só vai se tornar ela mais feliz. Porque talvez ela, aparentemente, ela não reporte isso para você, que só você tá junto dela, ela já tá feliz. E aí ele ficou assim, quando ela voltou, que ela sentou, ele tratou ela. Olha, eu fiquei emocionada, eu dei um abraço nele. Que eu massa. digo, ai, muito obrigada, muito obrigada. Ou seja, ele entendeu. Ele talvez tivesse até essa vontade já porque já passou por vários processos, né? Porque às vezes tem uma dificuldade mesmo, e às vezes é um medo do pai ou da mãe, gay, tudo bem, mas será que vai virar mulher, né? O medo da família tradicional, inclusive o que é que vão dizer, o que é que vão falar. Tem gente que vai para a metrópole, fica com medo de encontrar alguém, o que é que vão dizer de mim? Entendeu? Então as pessoas se preocupam muito com as pessoas. Tem que se Eu preocupar. confesso que eu tive esse problema quando eu fui pela primeira vez lá, que eu era muito novo e eu entrei com muito medo. Porque assim, Eu tava com medo da galera te encoxar. Não, mas a história não é Não, essa. mas- Eu ia entrar lá e eu me arrastar pro banheiro. Meu Eu Deus. ouvi, assim, isso eu tinha. Isso é 97, 98. Na Freud. Não existia Metrópole Não, nessa época. perdão, isso foi pra mais. Metrópole foi... 2002. Metrópole foi, acho que foi por volta de 2005, por aí assim. Fizeram um terrorismo muito grande quando eu fui pela primeira vez lá. Tu não ficou frustrada, não? Entrou e ninguém pegou na minha bunda. Não, Eu acho eu fui que ele cantar. queria isso, Maria. Eu fui cantar. Ele queria isso, ele já o que é entrou na engraçado? intenção. Eu costumo. Ele ficou decepcionado. Quando a gente Foi. fala de balada, eu falo que existem dois eventos que eu me sinto extremamente seguro. Show de rock. Show de rock. Só tem tiozão agora. Show de rock só tem tiozão. E na Metrópole. Porque eu fui na Metrópole, É. bicho, primeiro que quando eu entrei já quebrou essa expectativa do... Não, todo mundo lá dançando, todo mundo brincando, aquela coisa toda. Eu fui extremamente bem respeitado. Inclusive, eu lembro bem, eu tava dançando, tava com a galerinha, a gente dançando. Aí teve um rapaz que chegou perto de mim, aí tocou no meu braço, fez sinal, bicho, sou hétero, tô com minha esposa, beleza? Ele, não, beleza. E respeitou, foi pro canto dele. E quando deu um determinado momento, tava a turma dele já dançando com a turma da gente, todo mundo de boa, todo mundo brincando. Foi um lugar que eu fui extremamente bem respeitado. Sabe o que é interessante, Aranha? Porque eu via outra fama. Eu via a fama assim que, tipo, boate gay, a noite gay, é a mais tranquila.
É uma Mas outra é, coisa. que e é. você pode ir E é. de boas. Olha, eu vou te falar uma coisa que é um motivo, eu ainda vou estudar isso. Geralmente os seguranças que trabalharam em balada hétero e que vão trabalhar com a gente, eles chegavam e falavam muito assim, gente, aqui não tem briga. E na fan house, toda noite, quase tinha uma Tinha briga, confusão. porque olhou pra minha namorada. Que era porque vários- não sei o quê. várias tribos lá, né? É, exatamente. Mas a tribo hétero, aquela mais assim, né? De briga mesmo, não sei o que é que acontece. E eu fico, É porque o hétero é muito territorialista. O que é que acontece, né? Porque tem as questões passionais também. E, lógico, uma briga ou outra que acontece é uma coisa passional, do ex estar ali, encontrar e puxar pela camisa. É uma besteira, mas não é nunca comparando. Isso é uma coisa, um case de estudo para psicologia. Sim. Porque eu achava, antigamente, que era porque as pessoas não queriam brigar e ir para a delegacia e os pais descobrirem que estava na balada LGBT. Aliás, eu achava. Rapaz, faz sentido, mas eu creio que não seja isso, achava, não. Mas não é Naquela isso. época tinha até uma proibição de câmeras Câmara fotográficas. fotográfica não entrava. Até a metrópole foi essa transição, né? É. Porque câmara fotográfica não entrava em balada GLS. Não entrava. E teve uma reportagem do... Acho que foi Gretchen, que eu levei Gretchen para fazer um show na Dr. Freud. E o Jornal do Comércio mandou uma cobertura, porque era Gretchen e tal. E mandou um fotógrafo. E aí o fotógrafo foi barrado. E a matéria, assim, foi dizendo o que é que acontece dentro da Dr. Freud que papai e mamãe não podem saber. Sensacional. É, desse jeito. Aí eu liguei. Era o clickbait da época. A gente fala muito do Aí eu clickbait. liguei e expliquei, porque às vezes você está fotografando, você vai fotografar a cantora e tem o casal tá ali de fundo Aquela beijando. pessoa que tá ali. E vai aparecer, sabe, sei lá, como é no trabalho, na família, né? Hoje as pessoas não têm como se esconder, porque todo canto tem câmera, você entra, tem câmera, a internet mesmo, todo mundo posta e tal. Mas era uma coisa vivida bem escondida, né? Eram raras as pessoas que se assumiam, que andavam de mão dada na rua, ou que iam pro cinema. Hoje você... Hoje é difícil trair. Até digo isso porque, tipo... Mas o povo trai, viu? A capital da gama. Não, Recife Não, é a capital da pelo- Gaia. pelo que entendi- se você é recifense e Você você já não teve levou a Gaia. Gaia, ou é porque não sabe, ou porque vai levar. Mas a questão que eu tô relacionando Eu acho com... que é porque não sabe, é igual a ele. Mas é porque hoje tem câmera pra tudo. Você tem celular, tudo aí, você triangula e tal. Não apareceu alguns anos atrás o rapaz que foi, sei lá, com 30 mulheres pra assistir Bacurau? Sim, sim. Foi assistir Bacurau. Ele foi umas 30 vezes pra assistir Bacurau. Cada com vez era uma diferente. mulher diferente. Então, Ele assim, gostou do Bacurau, não foi? gostou muito do Bacurau. Ele tava sabendo demais. Mas, Maria, a gente pincelou aqui a questão do acolhimento a essa galera. E tu fundou ali depois o Instituto Boa Vista. Foi. Queria saber a importância do Instituto Boa Vista para o bairro e também para essa comunidade. Olha, o Instituto Boa Vista ele trabalha atualmente com pessoas idosas, não é? Também com recorte com a população LGBT, porque a população LGBT está envelhecendo, né? Isso é muito importante colocar, porque quando você fala da população LGBT, eles Existem as você foca na juventude, que já sofre um preconceito muito grande, mas você tem que lembrar que essa juventude vai envelhecer. Daqui a pouco, Você né? vai ter a população LGBT da terceira idade, que acaba sofrendo um preconceito ainda muito maior, talvez. E o Instituto mesmo, ele foi fundado. A gente trabalha também a questão do meio ambiente, a gente trabalha o meio ambiente, né, com projetos de meio ambiente, a questão da saúde também, né, de testagem. Durante a pandemia, a gente fez um trabalho de testagem incrível. A gente funcionou à noite testagem para Covid. Porque era um horário alternativo para quem trabalhava, quem não podia estar se testando durante o dia. Porque 5 horas da tarde, todos os lugares de testagem paravam. E aí a gente começava e ficava até de madrugada. E foi um trabalho muito bonito. Junto com o Conselho de Odontologia, faculdades de enfermagem, porque tinha que ter essas pessoas, medicina, pessoal da UPE também fez uma mobilização, estava lá aplicando os testes. E o Instituto, ele surgiu em 2009, né? Fez 15, está fazendo 16 anos agora. Mas foi por conta de um caso de atletas
eram jogadores de vôlei, isso em 2002, 2003. E eles jogavam muito, eram atletas gays assumidos. E esses atletas, eles, quando tinham no campeonato pernambucano, quando a universidade ia jogar, o clube ia para um campeonato tão grande, chegavam e colocavam esses atletas no banco quando eram escalados ou não chamavam para o time oficial para jogar. E eles começaram a perceber que aquilo estava acontecendo porque eles eram gays, e alguns gays que davam pinta em quadra. Então, não queriam isso. Então, cortavam. Eles começaram a sofrer. E um técnico conversou comigo e disse, Maria, está acontecendo isso, a gente está percebendo, tal faculdade, tal clube. E a gente está com a ideia de formar um time de atletas gays assumido dentro e fora de quadra. Eu digo, vamos embora que a gente patrocina. E aí a gente patrocinou o Walter Fresh. E o Walter Fresh começou a ganhar, menina, ele ganhou Taça Sesc, e agora eu adorava, porque eles ganhavam. Geralmente era festa, final né? de semana, tudo vestido de rosa. Olha, eles faziam a festa na arquibancada e as pessoas iam pro jogo porque eles, as cortadas, as pintas, rodavam a cama. Então eles... Devia ser maravilhoso. Muito divertido, sabe? E jogavam muito e ganhavam muito. Começaram a ganhar os troféus. Taça Sesc de voleibol masculino. Aí eu adorava, porque quando eles traziam, tem um monte de troféu deles, eles levavam pra gente. E aquilo ali eu fui olhando, e você vai olhando também outras demandas, como pessoas que são expulsas de casa, quando o pai e a mãe descobrem que é LGBT, né? As questões psicológicas mesmo, dentro da faculdade. Eu tive um caso, eu vivenciei isso durante a minha faculdade, que as duas meninas namoravam, estavam no pátio da faculdade, e a mãe dela, com a avó, alguém fofocou que a neta e a filha estavam com a namorada, elas foram lá e bateram nela no pátio, na hora ali do intervalo. E foi uma coisa horrível. Então... Isso que ano? 2003. Estão ouvindo. Vocês que reclamaram quando eu falei do corte de Stranger Things. Vocês que falaram quando eu falei que nos anos 80 era muito complicado, era muito violento. Não era assim, não. Você tá exagerando. Estamos aqui com uma autoridade colocando a questão aqui. Só Seus Olha, horríveis. Não é uma coisa que ficou lá nos anos 80, 90, Isso é anos não. 2000, Isso tá também falando. acontece. Não, é porque... Também acontece ainda. E quando você vai vendo isso acontecer... E outra, né? Pessoas que pensam até em cometer suicídio, tirar a própria vida, ou ir embora, morar no outro país, noutra cidade, de se afastar da família para viver sua sexualidade... Sabe? Então, isso aí é uma coisa que acontece mais do que o que a gente possa imaginar. Com certeza. Sabe? Então, a gente tem que estar muito atento. Eu não vou estar ouvindo uma pessoa falando, minha família eu amo, minha mãe eu amo todo mundo, mas eu não quero dar essa decepção e vou embora que não vão saber de mim mais. Ou então, estou pensando e não sei isso, eu já pensei nisso, naquilo. Então, a gente não pode. Chega à sociedade. Não é? Porque, às vezes, uma fala sua... ignorar a dor da outra pessoa, você pode estar empurrando aquela pessoa do edifício abaixo. Mas só contextualizando, Maria, porque se uma aranha dessa surtada agora, mas é porque a gente fez um Reels que meio que deu uma viralizada. E era falando sobre a série Stranger Things. E lá tem um personagem gay e ele se revela para os amigos, para os familiares dele. E ali foi uma cena que teve uma comoção muito grande na internet, dizendo assim, precisava daquela cena, não precisava daquela cena, tal. O episódio, a série se passa na década de 80. E a gente discutiu exatamente isso, a questão de, gente, essa cena teve esse exagero todo do personagem porque ele teve uma atitude muito difícil. Porque, assim, teve muita coragem. Se hoje a coisa é complicada para a imagina os anos 80. Hoje, comparado à década de 80, hoje é maravilhoso. E, além disso, a própria cabeça da pessoa hoje está muito melhor. Porque hoje você tem internet, você sabe o que acontece ali, acolá. Sabe que tem outras pessoas pensando, mas vivendo a sua ainda tem muita sexualidade gente, Maria do Céu, a gente viu nesse post, porque tem muita gente que se esconde através de um desenho... no perfil dele, e vai lá e falar assim, era pra hoje ser assim mesmo, porque
A Aranha tinha falado que nos anos 80 os gays sofriam. E eles falaram, devia ser assim hoje, com um monte de curtida. Então tem muita gente ainda hoje... Eu acho que essas pessoas que falam isso são pessoas que mais buscam pornografia, sabe, na internet e pornografia envolvendo homossexuais. O pessoal não fala que a sua versão geralmente mostra alguma coisa que você tem problema de desejo com aquilo? Tem o desejo e não assume. A gente tá falando do Instituto Boa Vista. Pra a gente finalizar o Instituto Boa Vista. Pronto, o Instituto, ele trabalha com projetos, né? Tá ali na Rua das Ninfas também, 84. A gente às vezes está com projetos Tu é lá a presidente, né? A prefeita da Rua das Ninfas. Aparece Maria do Céu lá. Eu quero ser a prefeita do Recife. É a prefeita da Soledade. Inclusive, os comércios ali perto também meio que aceitam também o comércio da metrópole, né? A metrópole o Real Pink. É o Real Pink. A metrópole, ela tá aí, né? Eu acho que ela passa por mim, ela não para em mim, ela passa por mim. Eu sou uma pessoa que tem outros projetos também, mas a metrópole com certeza é um grande mapa, sabe, da diversidade. Eu digo, ali dentro da metrópole tem o DNA da diversidade sexual do planeta Terra. Falando nisso, Maria, a gente pode entrar nesse assunto, Aranha. Ela falou que ia ser a prefeita de... A gente falou que era a prefeita das ninfas, ela falou que queria ser a prefeita do Recife. Eu ia resolver tanta coisa. Você teve a sua... Mas antes disso, Aranha, eu queria só abordar um negócio, que ela deu uma deixa ali da sexualidade. Você também tem a vertente de ser sexóloga. Sim. É verdade. É verdade, tem que tocar nisso aí. Antes da gente partir pra política. Política. E a questão da sexualidade, de ser sexóloga, como era, assim, tem uma formação específica para ser sexóloga até hoje? Sim, ou é só uma vertente da psicologia? Não, olha, a sexualidade humana, ela perpassa por toda a tua história, tuas experiências, teus pensamentos, né, o que você se identifica ao longo da vida. E a gente vê também que a questão do assédio, dos abusos, sabe, esse impacto da vida sexual das pessoas também, principalmente os meninos e as meninas também, elas são muito marcadas por isso. E há um preconceito muito grande se falar sobre sexualidade, né? Dentro da família. A gente conversa às vezes com coleguinha e eu falo muito, a gente deveria ter, porque eu tinha nos anos 80 a gente tinha aula onde a gente tinha uma educação sexual. Então, assim, eu sinto falta quando a gente fala de ter uma política educacional nas escolas, já que hoje a gente tem esse mundo de internet, que tem um mundo de pornografia muito mal. Isso. Porque é com performance, é com abusos, com coisas, sabe? E a gente tem que estar ali mesmo educando a nossa juventude para que saiba dizer não, para que saiba o que é essa maldade, esse cuidado que tem que ter, o que é o abuso. A gente vê que a gente está em 2026 e ainda existem, não poucas, muitas mulheres que não fazem ideia do que é um orgasmo. Até hoje você tem problema disso. E assim, a questão, quando eu falo também, quando você falar no cuidado do seu corpo, vai evitar muito a questão da gravidez precoce. Sim. Não é? E também saber de quando aquilo ali é um abuso. Mas hoje é importantíssimo acesso à informação, né? Acesso à informação, mas não tem. Aí não tem a acesso. informação que você tem na internet. Eu digo, proíbem ter uma educação sexual na escola, não é? Porque dizem que é ideologia, estamos pregando ideologia. E permite você ter acesso à internet. Doutor, proíbe a internet. Acesso à pornografia. Exatamente. Porque aí o jovem mancebo, vamos falar de homens, eles não têm educação em casa, não têm educação na escola, ele vai aprender com a pornografia. Estimulados. Vai aprender com a pornografia. Pra ele o sexo é aquilo. E quando pegar a menininha lá, os seus primeiros relacionamentos, ele vai replicar o que ele aprendeu na pornografia, que não é um sexo tradicional, normal, não é um sexo
de fato, amoroso. É uma performance. É uma performance ali. É uma performance. Inclusive, os jovens estão usando Tadala, Fila, Mesmo, Viagra, acaba tudo. Meu Meu novo. Deus, Não, então, tá essa porque epidemia. ele tem que ser como aquele E outra, aquele e modelo. uma outra performance, coisa, uma performance. e aquele modelo, né? Visual também. É, de corpo, a mulher tem que ser daquele tamanho, jeito, de o homem. tudo. Exato. Se o cara não tiver uma manjiroba de 20 centímetros, ele começa a se achar mal. E não chegar lá e é só martelar, e a pessoa não tá se importando com a outra pessoa que tá ali, ele tá com a ideia só da performance. E fora, né, que hoje em dia a gente vê também as pessoas não conseguindo se relacionar sexualmente na vida real, só através da internet, que é outro fenômeno que vem acontecendo. O vício em pornografia. Em pornografia. Não, e isso leva, inclusive, à questão da idealização, uma idealização falsa, porque, pronto, olhando para o homem, falando do homem, a gente vê muito na internet uma geração de homens que idealizou tanto a mulher por conta da pornografia que ele não consegue acessar a mulher real. É o cara que se incomoda com estria, é o cara que se incomoda com celulite, é o cara que se incomoda com pelo, é o cara que se incomoda com cheiros. Aparece uma foto de uma mulher na praia, a mulher tem essa... não, isso é nojento. Meu irmão, se até Paula Oliveira foi criticada, cara. Então, Quem sou eu, né? Meu Deus do céu, como é que se critica, Paulo Oliveira? Ó, chegar em casa hoje. O pior... Fala, o bingo. O pior é que a bingo. Ruiva, beijo Bingo. Ruiva, ela reclamaria se eu não elogiasse o Paulo Bingo. Oliveira. E esse negócio, essa questão de abuso é tão forte que recentemente a gente na atualidade, a gente está passando por um caso de uma menor que foi abusada por 4 rapazes e ela demorou até um pouco de levar o problema para a mãe. Ela foi atraída para o lugar, ela foi enganada e houve uma violência coletiva contra ela. Ela teve resistência ela foi muito corajosa. de falar com a família porque ela sentiu culpa por isso. Ela se sentiu culpada. Não, e o medo de ser desacreditada, de não acreditar, de dizer mentira, isso. Aí vem a questão da câmera. Hoje tem câmera. Você imagina se não tivesse câmera ali, que nada. Não, um monte de situação. Ela que entrou, ela que pediu, sabe? É muito difícil para a mulher, não é? Porque o machismo, ele não tem gênero, ele é replicado na sociedade. Ele não é uma coisa dos homens, não são os homens que são machistas, tem muitas mulheres machistas. Não é uma questão só do heterossexual, tem muito LGBT machista também, e a gente acaba replicando. E essa não acreditar e desautorizar as mulheres é clássico, né? Então, eu tenho uma filha que ela passou por um assédio dentro de sala de aula com um professor aos 14 anos, e foi num ano, inclusive, que eu era candidata aqui em Recife, a vereadora. E eu fiquei, e ela disse, mãe, por favor. Eu disse, não, minha filha, eu vou para a delegacia. Vamos, delegacia. E ela não quis ir, porque ela, emocionalmente, ela não ia ter estrutura, para aguentar esse. É verdade, é mentira, nada, o professor é legal, é casado, acabou de ter uma filhinha. Ela pediu, foi ela que foi atrás. Exatamente. Ela ficou assim, ela ficou com medo de ir para a escola. A escola afastou, né? Não afastou mesmo, colocou em outra escola da rede. E aí depois eu descobri, peguei o cacete lá dentro. E também eu, como mãe, que eu poderia ter ido e denunciado, eu não quis. Eu estava no momento, como eu era candidata, eu não queria levar isso adiante. Se ela quisesse, eu ia, foda-se, campanha ou o que fosse. Para não dizer que aquilo ali eu estava fazendo para viralizar, para ter voto. Para ter palanque. Para ter palanque, entendeu? Mas a gente passou por isso e, graças a Deus, a gente resolveu de forma muito acolhedora, com muita conversa, com muito amor mesmo. Coisa família. E ela era uma menina muito estudiosa, ela ficou com nojo do caderno, que era o caderno da matéria. Ela estava participando de uma Olimpíada de Química. Ela não foi para essa... Por isso que ela me falou, quando você falou disso, eu lembrei. A minha filha, isso aconteceu com ela numa quarta-feira, a Olimpíada de Química era no sábado. Ela faltou. E aí, quando eu acordei, eu fiz... Você tá aqui, não foi para a Olimpíada de Química? Ela era uma das 3 de Pernambuco nessa Olimpíada que tinha ficado.
Ela fez, senta aí que eu quero conversar contigo. E ela falou. Eu disse, o quê? Quando foi isso? Sabe? E ela ficou guardando, assim, com medo, qual que era que eu ia fazer, conhecer minha reação. Eu digo, meu amor, olha, vai ser o que você quiser. Vou respeitar você. Agora a gente vai ter que resolver isso. Não vai ficar assim, sabe? E eu também fiquei acuada porque eu não queria que dissesse que eu estava querendo fazer palanque. Sim. E aí eu ia ser... E tu sabe que é nojento mesmo, essa Sim. coisa de rede social, de tudo. Eu evito muito. Às vezes as pessoas vão lá com um fakezinho, me marca, esculhamba alguma coisa. Aí eu vou lá na mensagem, lá na caixinha da pessoa. Se for foto de desenho animado, desconsidere. Aí converso por ali, entendeu? Mas não vou expor, não vou morder isca de ninguém. Não, sabe? porque a galera quer isso. A galera não Quer nem isso. paga boleto e quer argumentar essas Não, meio paradas. que pague, sabe? Vai. Mas Maria, você fala essa coisa interessante. Isso tudo porque também a importância da educação sexual desde pequeno, né? Sim, Porque de aí- falar. E a abertura que a gente Isso tem você e cria acreditar. mulheres mais conscientes, de fato, do que é o seu corpo, dos limites, do que pode, do que não pode. Se dos você seus quiser, direitos. meu amor, vá. É isso. Sabe? Vá, se cuide, se previna. Questão das doenças, da gravidez, de tudo. Mas se você não quiser, é não, não, não. O corpo E é sai, seu, pede. é você Se que você sabe. perceber uma insistência, sai mesmo, vaze. Entendeu? E Não e é não. educar os filhos também, né? Os meninos. Graças a Deus, meus filhos são bem Mas, educados. infelizmente, melhorou. Mas, infelizmente, as famílias Incentivam, né? tem esse movimento grande de uns tempos para cá de serem mais conservadoras. Então, a gente tá entrando... A gente falou muito... Já tá falando, querendo ou não, de política sempre, que tudo isso é política. Tudo é político. A gente fala tudo é política e tem gente que nega. Não. Mas de uns tempos pra cá, tu sentiu que o Brasil tá nessa linha mais... Vindo mais pro... Hipócrita, né? É. Hipócrita. É a palavra. Você falou a palavra. é Eu essa. estava pisando em ovos, mas A você falou a palavra palavra é que eu essa. queria falar. Hipócrita, porque a maioria dessas famílias, né, muitas famílias, você sabia aonde é que acontece o abuso sexual? A maioria dos abusos sexuais com crianças e adolescentes, onde é que acontece? Dentro da família, Dentro de casa. dentro de casa. Então, assim, gente, quando eu vou falar de família, né, então vamos falar sobre isso, vamos denunciar, sabe? O tio, o primo, o avô, o pai, o vizinho, o padre, o pastor, sabe? Vamos fortalecer para que isso as pessoas falem. E falem tipo, tendo ali uma rede mesmo de apoio, porque não é fácil você se expor, né? Você dizer que caiu numa cilada. Essa menina mesmo, a dificuldade, mas já foi lá com o ex-namorado, toda confiante, chega lá, entra e tem lá 3 amigos marmanjos, diz, ó, vem cá, entra aqui que ela tá aqui, vamos lá, vamos pra... Meu irmão, Ela saiu cheia de marcas de violência, deu? Ela não teve nem o que contestar no caso dela. E aí, é muito disso, é muito essa coisa do... quando você fala... e olha, quando a violência ela é física, ela tá ali, tá vista. E quando ela é psicológica que fica Isso. lá. Fica pra sempre, né? fica. Aí o que Pra sempre. acontece? A minha filha não foi uma violência física, foi uma Foi violência psicológica. psicológica. Ela ficou com medo de ir para a escola. Ela ficou com nojo do caderno dela de química. E aí, quando eu soube, porque ela não falou para mim, falou para a irmã mais velha. E aí, quando a minha filha mais velha disse, mãe, eu tô preocupada porque ela ia fazer vestibular para medicina e ela tá com nojo do caderno de química. Aí eu disse, meu Deus do céu. Um outro professor dela, que soube, me ligou e perguntou a mim o que é que eu posso fazer para ajudar de alguma forma, que ele conhecia muito, adorava elas, tudo. Eu disse, olha, você pode fazer, pega um caderno, aí acha um caderno dos Beatles, porque ela adora essas músicas. Pega um caderno dos Beatles, acha uma capa aí, dá para ela, vem aqui visitar, dá para ela e diz que é o caderno para ela começar agora. Ela recomeçar Para de ela novo. começar, pronto. E ali, ou seja, a gente deu sentido de uma outra forma para ela não estar Ressignificou, né? olhando com nojo daquele caderno que ela estava estudando, Sim. né? E ela, pronto, dali foi tipo assim, uma psicologia, né, que a gente saiu. Então assim, saiu com esse apoio, mas foi difícil. É difícil, porque, querendo ou não, também ter os gatilhos, né? A qualquer momento,
você pode estar de boa, mas se você teve Não, esse e trauma... ainda tem camadas, né? Porque quando eu fui falar com a diretora, que era uma mulher da escola, a diretora chegou para mim e falou: ai, não, mas ela é uma aluna exemplar. Ela, porque ela só tinha nota alta, eu sempre tava dando lá na coisa. Eu olhei assim pra cara da mulher. É só número, né? Tava vendo só número. Olhe, eu sou a mãe dela, eu não tirava essas notas exemplares. Era uma aluna pop, popular. Eu gazeava aula e nenhum professor tinha o direito de fazer o que esse professor fez na sala dela com ela, nem comigo, nem com ninguém. Então a senhora não vem a coisa. Ou seja, ainda encobrindo, acreditando Queria justificar, porque né? aquela menina era uma menina estudiosa, era uma menina que não estava ali agarradinha com o namoradinho, com nada, sabe? E aí eu disse, meu Deus, imagina uma menina que é mais popular. Como é que quer olhar pra mim? Ia ser desacreditada. Total. É a palavra, a tua Entendeu? palavra contra a palavra de mais velho. E né? aí, aquela coisa, não ter a questão física no corpo também. Mas o trauma psicológico, meu Deus É uma do coisa que céu. você não consegue mensurar. Não consegue. E cada um responde de um jeito, né? E isso pega bem no que você estava falando em relação ao que a gente começou pisando em ovos chamando de conservadorismo e você usou a palavra correta, hipocrisia. Hipocrisia. Quando você fala do abusador, quando você cita abusador, vem logo para a população de forma geral, acaba vindo logo a imagem do criminoso, quando fala de um molestador de criança, um monstro. Gente, não é assim não. Geralmente, é como a Maria estava Isso falando, vem da família. é de dentro. Ó, esse caso, o professor. Isso foi o professor. Nessas horas eu lembro muito. Você não é a favor da moral e dos bons costumes, senhor Aranha? Nem de longe. Você Isso me lembra muito. Eu sou a favor do respeito. Do respeito, acima de tudo. exatamente. É, respeito. Moral é essa. Isso me lembra muito uma frase de Nelson Rodrigues, que eu gosto muito, que diz que por trás de todo homem de bem existe um canalha. Existe um canalha. Até todo cidadão de bem existe um canalha. Você vê estourar todas essas denúncias. Gente, é um padrão. Não enxerga quem não quer. É padrasto, é pastor, é padre, é professor. Então, a educação sexual É vizinho, o caso de Xuxa, é o amigo da família que tá lá, é um tio. Então, a educação sexual é importante. A menina da natação aqui. Joana Maranhão. Joana Maranhão também era Era o treinador. uma pessoa de extrema confiança. Então a gente vê que está muito próximo, né? E é essa questão eu digo, quando eu vejo alguém falando, que hipocrisia é essa, né? Vamos embora pro nosso bora. Falando em hipocrisia, moral e bons costumes, canalhas. Política. Maria do Céu, e a tua relação com a política? Tu fosse candidata em 2016 a vereadora, fosse candidata em 2018 a deputada, deu uma pausinha ali Na pandemia e tal, 2022 também não foi, né? Porque... E esse ano tem essa parada, tem um post teu lá no Instagram que tu é pré-candidata a deputada estadual. Como é que tá essa tua relação com a política hoje? Tu pensa isso? Eu sei que tu levaste algumas porradas da família, né? Minha família, tipo, não quer porque diz, ai não, mãe. São 3 cenários diferentes, né? De quando você foi candidata a vereadora, era uma realidade. Quando você foi candidata a deputada, era outra realidade. E hoje a política é outra realidade completamente Então, diferente. pouco tempo, né? Não, né? 2018 é aquele boom. Olha, mas eu continuo me vendo necessária nesse espaço de campanha política, não é? Porque não é só ganhar, é de campanha política, esse espaço mesmo de campanha, de conhecer minha cidade, de ver o problema da minha cidade, das águas poluídas, dos tubarões, que eu digo, a gente fica falando de tubarão, gente, a gente tem um problema muito maior no nosso oceano, que é o lixo oceânico, grande, não é? Então, das ruas, aí chove. A mudança climática está aí, não é culpa do prefeito, mas é uma culpa nossa como sociedade. O que a gente está fazendo com o nosso lixo? Onde é que a gente está jogando? Está jogando no rio? Está jogando na rua? Né? A responsabilidade da gente quando tem um espaço ali com alvará para vender lá meu picolé, eu tenho que ser responsável por aquele lixo, eu tenho que conscientizar o meu cliente, olha, quando chupar o picolé, pega o papelzinho, então vender a pipoca, traga aqui para mim, ou então bote na sua bolsa, leve para o seu lixo em casa. O descarte do lixo. Então, a gente tem que começar a falar disso. Mas para 30 anos atrás,
sabe? Porque a gente não tá aguentando mais. Quando eu vejo mesmo... É a mesma coisa, tu tem tua casa. Tu vai lá, soca papel, cabelo, resto de tudo. Aí tu bota, ela vai entupindo a pia, o vaso. O que é que vai acontecer? Tu vai lavar a tua casa, vai jogar um bocado de água, aquele ralo tudo entupido. Não vai escoar água, né? A gente já tem um problema, porque a gente já não tem árvore quase. Isso. Né? A gente não tem árvore, a gente não, é tudo asfaltado, então assim, a água não absorve mais, não é absorvida pelos... É só ter mesmo a rede de esgoto. A tua plataforma, Isso é então, o foco na política seria voltada mais para isso, para sustentabilidade? Também, mas não é só o meu, não. Tem que ser o de todo mundo, porque eu sozinha lá dentro, pensando assim, não vou fazer nada. Meu projeto vai ficar lá, vai encalhar, ninguém vai discutir. Teve um episódio agora há pouco, aí eu postei, acho que foi no começo do carnaval, abertura do carnaval, que deu aquela chuva e deu uma alagada na cidade. E eu disse, que bom que parou de chover, porque tem toda uma economia do carnaval, das pessoas que compraram ali aquela cerveja, né, que compraram gelo, que vão para vender. E eu disse, que coisa boa, tal. Aí uma pessoa chegou lá e me admira você, uma pessoa tão consciente e tal. Vim falar que bom que como é que parou de chover, que abriu. E as pessoas que ainda estão alagadas. São duas questões. E as pessoas que se prepararam para o carnaval, né, para desfilar, para o bloco, para a venda, para a economia, para essa... Porque a mudança climática não está só em Recife, não. Eu vi agora mesmo lá, Floresta, Garanhuns, Piranhas e Alagoas. Parecia que era assim uma churrada, uma compota d'água assim, arrastando Palmares tudo. acabou há pouco tempo. Poucos anos atrás. Palmares acabou. Ali, Portugal, tantos lugares. Tem furacão do mundo, agora em Portugal. Todo canto. Então, assim, gente, isso não é um problema do nosso localzinho só, não. Tem gente por que ainda negligência. nega. Tem gente que ainda... aquecimento global isso não existe, não. Não, pelo Estudiosos amor de negam. Deus. Até. Então a gente tem que ver essas coisas e olhar isso de frente, sabe? Você entrar com independência, né? Porque quando você vai falar de meio ambiente, agora mesmo, aqui em Pernambuco está acontecendo uma coisa absurda, que é a Mata Atlântica. É do quartel que vão construir? Não é um quartel, uma escola de sargento, que é uma escola de tiro e de bomba. Eles têm um negócio, mais bomba, que eu não sei como é o nome. Tiro, porrada de bomba. 2 vezes por ano eles fazem esse movimento, esse ensaio, que são bombas que ali, mesmo as matas que estão ali por perto, ali tem o gato maracajá, tem a espreguiça, tem um monte de animais, inclusive ameaçados de extinção, que estão ali, que quando aterrarem a nascente de um rio, a gente vai ter problema de abastecimento de água na Grande Recife. Sim. Isso pra quê? Se dissesse assim, você é contra a escola de sargento? Não sou contra a escola nenhuma. Agora, tem outras localidades, inclusive a Universidade Rural, a Universidade Federal, já fez estudos, já apresentou, mas querem desmatar. Eram 200 mil árvores de não sei quantos metros, não sei quantos anos. Quanto tempo vai vir de novo para se plantar isso? Árvores tudo? centenárias, né? Um monte de dinheiro. E isso assim. Aí eu fui no IBAMA, conversar lá com a presidência do IBAMA. O IBAMA está sucateado. O IBAMA, ou seja, há um sistema na política que não querem saber. E para onde é hoje, só hoje? Eu escutei de um político há um tempo atrás, ele chegar e falar assim, mas eu não vou estar vivo quando isso acontecer. Juro por Deus que eu vi isso. Eu me decepcionei, assim, foi por ralo. Ele é tudo menos o que deveria representar o político de fato, né? De fato. Pensar no futuro. Então, Não, famoso... pensar em comunidade. Em comunidade, porque você pode até pensar, eu não vou estar, mas eu estou aqui no coletivo, eu estou aqui, e a economia não é para parar a economia nenhuma, não. Sabe, a gente pode fazer essa economia criativa, economia também do meio ambiente, porque o turismo mesmo, muita gente quer chegar. Lá em Fernando de Noronha, eu faço um evento lá, né? E várias pessoas que viajam o mundo todo, eles já chegaram para mim, parece que eu cuido da ilha. Mas, Maricel, pelo amor de Deus, mantenha assim a ilha. E não sei o quê, olha, porque esse festival é maravilhoso, aqui a gente vive a natureza, aqui tem natureza. E eu fico assim, porque eu acho que tem muito carro em Noronha, entendeu? Que não era para ter tanto carro.
Não é? O problema do lixo ignorante é um problema grande. E não é só o problema do lixo da gente que vai lá e deixa as coisas, não. É um problema do lixo que está vindo pelo mar. Isso. Tu sabe que no meio do Pacífico tem essa zona cinzenta, No né? chão. Então, assim, tá lá. Né? Tá lá. Parece que é uma zona que é, sei lá, maior do que é um país. Imenso. Só de lixo. Isso é real. Sabe? Então a gente tá. Então, assim, é muita coisa ameaçada, né? Inclusive a nossa vida. Fora o meio ambiente, que reflete em praticamente tudo. A gente fala. As mulheres. Tem essa questão das mulheres também na Das tua plataforma. mulheres, tem mulheres, a cultura também, sabe? Acho que o respeito. É muito por respeito que eu falo. A gente tem que ter respeito à diversidade sexual, respeito aos fazedores de cultura, e principalmente aos nossos fazedores de cultura, que é a maioria dos nossos fazedores, cultura popular mesmo. Não é? Então, assim, formação, ensinar a fazer os projetos, porque os editais, acaba que é uma peneira para elitizar. Porque muita gente que é boa. Para você ser explorado. Tem muita gente que é boa que não sabe entrar num edital. Precisa de um profissional para orientar pra isso. Para fazer, para escrever, para responder. Aí esse profissional já vai cobrar, sabe? Então, assim, eu acho que a cultura popular ela pode ser bem fortalecida através de editais de premiação. Que é um edital que você pega, você não precisa passar nota fiscal, não precisa nada. Você só vai, através de uma fita de fotografia, de matéria, comprovar que você realizou aquilo. E você recebe o dinheiro. Porque o grande problema nosso hoje é a prestação de conta. Porque se você tem uma continha, uma nota que está errada, botaram uma data errada, alguma coisa, mas você for entregar aquilo ali que for rejeitado, né? Ou você devolve o dinheiro, ou você está sujo, você não vai participar de mais nada. E muita gente depende daquele dinheiro da cultura. Que é um incentivo, né? Que é o fomento, entendeu? Principalmente quem está começando, quem está aí, então a cultura popular mesmo, que ninguém paga ingresso, adora ver, adora estar nos cartazes, nas mídias para chamar turista. Basta a gente lembrar da pandemia. Eu não sei como é que a gente passa por um período de pandemia como a gente passou e não está valorizando a arte, não está valorizando a cultura, porque foi a salvação de muita gente. Todo mundo preso. Não estou falando só dos profissionais que estavam fazendo live, coisa assim, não. Estou falando do entretenimento mesmo. E viu que era uma coisa muito útil, porque a gente teve essa discussão na pandemia. Será que minha profissão está sendo útil para a sociedade? E viu que o profissional do entretenimento, da cultura... Da arte, da cultura. É importantíssima pra galera não endoidar, velho. Pois é, entendeu? foi a salvação pra não muita endoidar. gente que tava presa em casa. Ter conteúdo. Quem tava preso em casa, que tava ali assistindo filme, assistindo uma série, jogando um videogame. Imagina o vendo Lagostinho na pandemia, sem videogame. sem videogame. Tinha se matado. O que é que ele ia fazer? Tinha se matado. O que é que ele ia fazer? Assistindo uma live. Tudo isso, para tudo isso acontecer, tem profissionais por trás. E eles precisam ter reconhecimento e precisam ter pagamento também, que ninguém trabalha de graça. É isso. Mas, Maria do Céu, só uma pergunta pra gente finalizar. A gente tá partindo já pro final do nosso papo, tá sendo muito massa, tem muita coisa, porque essa mulher é diversa, né? Não, pelo muito amor de facetada, Deus. tem muita coisa para conversar. Eu tenho essa dúvida. Tu se filiou ao PSB, né? Foi. Teve alguma coisa que tu decidiu ir ao PSB? Quais são os princípios? Olha, o princípio é o seguinte... Que é assim, para quem é do Recife, é o partido do atual prefeito, que É o partido de João Miguel Campos. Arraes, é o partido de Eduardo Campos e é o partido de João Campos, que é o prefeito do Recife atualmente. Mas eu tenho uma construção, uma admiração pelo histórico, porque não é só o momento hoje, né? O prefeito que está aí, que é vou dizer um menino, porque podia ser meu filho, de estar acertando e buscando e olhando para frente, né? Tem todo esse movimento, já está agora presidente nacional do partido, ou seja, uma pessoa que tem a política muito na veia, política partidária. Teve escola ali, né? Tu já tem escola, não quer nem saber. Miguel Arraes, os filhos dele, tudo tiver na escola boa danada, e nenhum filho dele foi artista, foi ser médico, foi ser qualquer coisa, menos político. E meu primeiro partido que eu entrei foi o PV, essa questão do meio ambiente, muita gente não sabe. Partido Verde, né? Eu entrei na política por conta do meio ambiente, não foi a questão da diversidade sexual, identidade de gênero. E as primeiras reuniões, assim, eu tive uma decepção muito grande, porque... O PV foi o que virou sustentabilidade? Não, PV é PV até PV, hoje, PV, o Partido Verde até hoje. Que é Pena, acho que Pena ainda é o presidente até hoje também. Mas foi uma decepção grande, porque era um partido
de partido. Pouco se falava de questões ambientais e de nada. Não né? era aquilo que ele pregava. Não era aquilo que ele pregava, mas aí eu fiquei lá. Fiquei lá. E aí Raul Jugman, ele me convidou para ir para o PPS, Sim, que era um partido também. Eu Tinha gosto Ciro muito de Gomes. Roberto Freire. era. Sabe, não, eu entrei já era Roberto Freire, que inclusive agora voltou para a presidência. Finado Byron Sarinho. Byron Byron era é. incrível. Incrível. Mas Pronto, era daquela época. o próprio Raul Jugman também, recentemente. Incrível. O Jugman, pra mim, assim, maravilhoso. E eu entrei. Aí, quando foi... E ele me chamava todo ano pra... Venha candidata. Eu, não, Jugman, pelo amor. Teve um dia que ele chegou lá em casa. Eu disse, ô, Jugman, tu gosta de mim mesmo? Ele fez gosto, Maroca. Eu disse, por que é que tu fica me chamando pra isso? E aí ele riu. Quando foi em 2016, eu tive vontade de vir candidata por conta de um pronunciamento que foi, acho que era Eduardo Cunha, que era o presidente do Congresso Nacional. Sim. Ele dizendo que enquanto ele estivesse presidindo ali a Câmara, né, dos Deputados, nenhum projeto de cidadania, em pró-cidadania LGBT, seria colocado em pauta, porque o presidente tem essa prerrogativa de colocar o que é que ele vai colocar em pauta. Aí eu levantei e digo, meu Deus do céu, o que é isso? Eu vou me candidatar. E aí fui candidata, né? Agora, assim, muito independente, com pouco dinheiro mesmo, com o básico, do básico. Mas só que campanha eleitoral é uma coisa muito cara. Sim. E tem gente que gasta muito e não é eleito, não chega nem a ter perto dos votos que eu tenho nessa minha caminhada mesmo, pelas pessoas identificarem, né, essa vontade, esse desejo de ter alguém lá que saiba que vai estar lá pelo coletivo. Eu não vou estar lá por mim. Por mim, eu não estou nem no meu negócio, eu estou por mim, né? Então, imagina uma representação assim. Então, aí eu fiquei no PPS, aí o PPS deu umas cambalhotas, Jugman saiu, não sei o quê. Aí eu saí de tudo, aí entrou... foi quando entrou o Inominável. Quando o Inominável entrou e começou a chamar tudo de comunista, todo mundo que era tudo comunista, uma maluca. Aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou entrar no Partido Comunista para ser chamada de comunista. Não existe comunismo. O PCB ou o PCdoB? PCdoB. Não PCdoB, existe né? comunismo. Não existe, nem Cuba. É mais. verdade. Não existe mais. O capitalismo está aí, dominando É tudo. um fantasma que, É um que fantasma. os conservadores E eu utilizam lembro para que assustar até naquela a época, população. a própria Luciana, que é a presidente do partido, estava querendo trocar o nome do partido, não tirou isso da Luciana cabeça. Santos? Santos, estava querendo trocar esse nome. Se ela trocasse, ela ia cair justamente no que eles queriam, né? Mas eu não sei se foi... Sei que ela estava querendo trocar uma época dessa. Aí eu peguei também, não... Achei um partido também adesista. Tá ali para estar na balança, sabe? Não vi muita coisa. E também por ser das mulheres, eu passei por uns momentos assim e que eu não vi ninguém indo defender uma mulher feito eu. Sabe? Então, assim, tudo caladinho. Então, eu sabe uma coisa. Aí eu tive o convite para ir pro PSB. E João me chamou e era um partido que eu tinha muita afinidade com o Eduardo Campos, muita mesmo. Eduardo, para mim, foi uma grande perca, mesmo uma lacuna até hoje. Foi cedo demais. Uma lacuna até hoje. Um cara grande, um cara que eu vi gestos grandes, políticos. Ele não Ele estava não fadado, odiava. a ser presidente. Por isso que ele Possivelmente, morreu, né, eu acho. Bem, então, aí eu fui pro PSB. Estou no PSB porque é um partido de dimensões nacionais, é um partido organizado, né? É um partido que tem um núcleo das mulheres muito fortalecido e eu tenho em mim uma missão de levar e criar dentro do partido essa comissão, esse diretório de meio ambiente. Porque eu acho que todos os partidos têm que ter e não tem. Então, quando eu descobri isso, eu disse, não, vamos construir isso aqui dentro do partido. O que é que eu posso construir dentro do partido? Né? O partido já tem lá o núcleo LGBT, já tem os sindicatos, já tem as mulheres. Então, falta esse núcleo e estão dando esse espaço para que Legal, isso seja massa. construído. Então, onde houver espaço, não é, que seja dado e que você está ali no campo da democracia, não vejo problema.
E ainda tive no PDT. Eu acho que eu pulei de muito partido, né? Mas Pulei interessante, sempre foram muito. partidos que tiveram uma história. O PDT é muito É forte. muito, PDT, muito, Brizola muito, e tal. muito. É muito forte. E o PDT, e eu saí do PDT porque tinha uma divisão muito grande, que pelo que eu vi agora ultimamente não tem mais, que era Voney e Túlio Gadelha, né? E aí teve uma reunião lá das mulheres que eu estava me encaminhando desse núcleo das mulheres. Aí quando eu vi, estavam, assim, eram as mulheres de Túlio e as mulheres de Ivone. Eu digo, epa, peraí, que eu não sou mulher de ninguém, não. Que é isso? Entendeu? Eu não gosto disso. Eu tô pelas mulheres. Então, se a gente não se unir, ficar aqui se dividindo, aí aquilo também me... Pô... Aí são essas pequenas decepções, sabe? Mas até agora eu tô quieta. É a política brasileira, Maria. mesmo, Se não tiver isso, não é a política brasileira. A gente fala tanto do Mas Brasil. comigo, não. É isso. Maria, a gente tá caminhando pro fim, mas eu te pedi, antes disso, a gente tá já pro fim, Tá. do itemzinho, mas antes disso, eu queria uma história que até hoje tu lembra, assim, que te marcou essa tua jornada. Pode ser uma história de um grande artista que foi lá na metrópole, na tua vida, que tu organizou alguma coisa que te marcou. Sei que tu é muito amiga de Gretchen também, né? Olha, aí tem Gretchen, Chico tem Sainz. Chico Sainz, tem Alceu Alceu Valença. Passou muita gente. Reginaldo por Rossi. lá. Reginaldo Rossi, meu Deus do céu. Trabalhou muito Muita com história, artista. muita. Vamos passar aqueles perrengues. Tem algum artista chatão que tu trabalhou? Diz que nunca mais quero na minha vida. Rapaz, tem não. Sabe Tem não? por quê? Quando alguém avisa que é chatão, que é difícil, não sei o quê, aí baixa a psicóloga. Aí eu boto no cantinho, ajeito o ego, faço aquilo. Sabe? Acho que é isso também. Porque o chatão... E, olha, teve algumas drags internacionais. Teve uma que era dificílima. Ela foi pro Rio de Janeiro, foi pra Salvador e a galera Foi toda Bianca? chegando... Não, Bianca foi. Del Rio? Não. Queremos nomes. Não, como o nome dela é uma que é bem andrógena. Pode perguntar lá, Agostinho, ele sabe tudo sobre drags. Procura aí, drag da RuPaul. Procura aí, Metrópole. Sharon Needles. Pronto. Sharon Needles. Voltamos aí pro papo. Pronto, Agostinho, então, assim, faz a Sharon. emenda. Aí, tipo, uma assim, dificílima. E não que ela tenha sido difícil aqui com a gente, mas a galera que recebeu ela no Rio, São Paulo, Salvador, disse, pelo amor. Teve o cara que disse que ela... uma coisa mais difícil. Então, eu Ela já pedia quantas fui. toalhas brancas? Isso aí é o de menos. É o de menos. Isso é o de menos. Quando eu cheguei no aeroporto, eu digo, peraí, que eu vou pessoalmente pegar isso. Pegar essa abacaxi. Essa bomba. Aí já trouxe, eu já dei um rolê aqui no Recife Antigo para mostrar a cidade. Já fui conversando. Aí tem um estilista aqui maravilhoso, que eu esqueci o nome dele, que ele fazia umas roupas bem andrógenas, que tava louco para mostrar as coisas a ela. Aí marquei, ela ficou... Eu sabia que ela ia gostar, porque o cara é bom, muito bom. Aí ela ficou louca, ela comprou a mala dele toda de coisas, sabe? Fiz a festa, o camarim maravilhoso, tudo. Então, assim, tratei ela, não bati de frente. Ela queria atenção, E né? ela, menina, sabe? Olha, ela foi maravilhosa. O povo ficou assim, como é que foi isso? Então é como você também chega. Aquele Bambam, que foi o primeiro que eu... Sim. Sim, Kleber Bambam. Ali foi difícil. Mas também eu utilizei muito a questão da psicologia. Agora vamos falar das pessoas maravilhosas. Reginaldo Rossi. Isso. Alceu Valença foi incrível. Massa, porque a Seu Valente tem uma fama que ele não é pois fácil. Só vai ser difícil. Alceu, ele foi incrível, porque Alceu foram os 25 anos de carreira dele, que ele me chamou para comemorar os 25 anos de carreira dele. Aí ele disse logo, não vou fazer show. Aí eu disse, ninguém quer ter o show? É isso aí, que ferro Foi. fere, logo no ego. será Aí eu disse, ferido. ninguém quer ter o show, a gente vai fazer um evento comemorando os 20 o lançamento do CD Sol e Chuva. E aí, tá bom, tá, não vou cantar, não vou ele repetir isso direto. Tá bom, não vai ter show. E aí, marcamos, foi na Dr. Freud. Só que Miguel Reis era o governador e começou a greve de todas as polícias, civil, militar, tudo em greve. Delegacia não funcionava, nada funcionava. E aí eu achei que a greve 2, 3 dias ia acabar. Não, meu filho, não acabou não. A greve acho que durou uns 10 dias, 15 dias. E eu fiquei sem saber, porque ninguém saía de casa, o povo com medo de sair até de dia.
E aquela agonia de ir escurecendo, todo mundo correr para casa. Eu, como é que a gente vai fazer? Eu ia ir ao seu. Eu digo, não, por mim vamos fazer. E aí eu lembro que eu passei ali, o Palácio do Governo, tava todo com um rolo bem grande de arame farpado, que ninguém nem se aproximava. Eita. A raiz, assim, lá dentro, ilhado. Sim. Eu digo, meu Deus, a gente vai manter isso, como é que a gente vai fazer? Ao seu quer, o povo tudo falando, né? Vamos pro... E aí a gente fez a festa, quando chegou, e o que a gente fez? Aí tem Serginho, que faz o bicho maluco, beleza, que bota aquela cabeça que é produtor de Alceu até hoje. Eu falei com o Serginho, olha, que a gente tem que fazer, trazer a galera, que é a bagagem de Alceu. Então, assim, é a ciranda, é o coco, né, é o maracatu, é o forró. Então, vamos chamar essa turma. Aí ele chamou Selma do Coco, Lia de Tamaracá, Mestre Salustiano, Mestre Salustiano era vivo, foi lá com os caboclos lança dele. E Alceu não sabia de nada. Eu, de tarde, fui na casa dele com uma amiga minha, arquiteta, Dorinha. Pegamos os quadros, que ele ganha muito quadro, pinta ele. Sim. E ganha os quadros. Tava tudo na casa dele em Olinda. Eu fui lá com Dorinha, falei com o caseiro dele. Era aquela casa famosa da privada pra fora? Na época, então você é íntimo, subiu no quarto dele, aquele lá é o quarto dele. Não, É que é mas famoso, ele ficou famoso. Ele ficou é. famoso por essa privada. É famosa essa privada lá de fora. Eu era lá em criança, cima. lembro disso aí. E aí aí eu peguei esses quadros, tudinho, umas roupas de show dele e tal, e a gente pegou a discografia dele, coloquei assim, bem em cima da parede, com medo que alguém pegasse. E fizemos, Alceu chegou, Alceu foi. Quando ele desceu, aí eu já botei... É isso que a gente tem que usar, psicologia, entendeu? Sim. Aí eu já botei um músico pra estar tocando aquele... Pam, parará, bicho maluco, beleza, tocou. Sim. Quando ele desceu do carro, quando ele virou na calçada, tava esse cara tocando isso. Ele já... Né, o poeta ali já despertou pro lado da gente. E quando ele foi entrando, aí o mestre Salustiano estava escondido assim, né? Tava na rua lateral ali nas Ninfas. E aí, quando ele subiu, aí o mestre Salustiano subiu as escadarias, blém, blém. Aí Alceu foi se encantando. Aí quando Selma do Coco pegou o microfone para cantar, quando eu olhei, Alceu cantando com Selma do Coco. Já tava Alceu dispor. Alceu dispor. E aí é isso, a gente foi tangendo. Eu não fiz isso pra ele cantar, né? Ele tá lá, tá o lançamento desse CD dele, Sol e Chuva, inclusive comprem. Procurem aí, que é um CD maravilhoso. Maravilhoso, Só Chuva. E aí ele participou, a festa foi até de manhã, porque ninguém queria sair de madrugada. E foi até de manhã a festa, foi uma festa muito bonita. Que massa. Então essa daí é uma história. Essa tá E trabalhar com Alceu, você não sabe o que é que vai É imprevisível. É imprevisível, né? E ele foi maravilhoso. Inclusive, nesse dia... Aí ficou muita imprensa em cima, não tinha rede social, né? A imprensa ficou muito em cima querendo saber se ia ver o evento por conta da greve da polícia que ainda estava rodando. E aí Alceu foi dar entrevista numa rádio, eu não lembro qual foi a rádio, e entrou um ouvinte e falou para ele que a Dr. Freud já era uma casa, é GLS. E aí o ouvinte chegou ao vivo e disse, Alceu, como é que você é um caba tão macho, que canta tanta música para as mulheres, não sei o quê, vai comemorar seus 25 anos numa casa GLS, de gay, de homossexual. Menina, eu digo, pronto. E eu estava escutando o rádio. Eu digo, o que Alceu vai responder, né? E aí ele deu uma resposta linda, dizendo que ele faz a música para as pessoas, para as pessoas apaixonadas, que ele não pensa que se está ouvindo é homem ou mulher, se é alguém que está levando gaio, que não levou, ou com quem quer beijar. Ele deu uma resposta. Ele faz música para todo mundo, né? Faz música para as pessoas. Aquilo ali, isso. Ali, Alceu, pode ser grosso comigo, pode, sabe, o que for na vida dele, ele tá perdoado. Ele compensou tudo, porque foi de supetão, né? Uma pergunta, uma coisa. Ele dizia, não, isso foi uma amiga, tem uma casa, não tem nada. Ele podia ter saído pela tangente, não, mas ele saiu dessa forma. Sim. Elegantérrimo. É isso. Alceu, queremos você aqui. Ai, Alceu, vem, que eles são ótimos. Ele é difícil de podcast. Ele tem notícias que ele vai pro seu primeiro podcast. Ele nunca foi um podcast. Não, eu acho que já foi. Não? De eu já vi podcast, não. Ele teve live na época da pandemia. Mas podcast... Eu tenho notícias aí que... Eu acho que se vocês forem lá na casa ele já dele, fechou. ele vai, né?
Tem que fazer todo o mise-en-scène lá. Fala com o Serginho. Vamos falar com o Serginho. ele. Serginho, vem aqui, Serginho. Vem, Ó, Serginho. quem tá falando é a mulher, viu? Maria do Céu tá mandando Ela falar com conquistou você. o homem, ela conquistou o homem. E eu fiz um clipe pra ele, né? O La Belle de Jour. Sério? Eu participei, foi outra história também. Como se fosse Simplesmente só a música mais conhecida. de La Belle de Jour. Pois é, o povo ainda quando ele canta ainda lembra. Eu nem tenho olho azul. Olha aí. E aí foi feito esse clipe. Maria do Céu, falando de azul como céu, hoje eu estou péssimo nessas Você trocadilhas. tá horrível. Mas pra finalizar, eu pedi pra trazer um item que representasse, que tenha um significado pra ti. Tu trouxe? Eu botei ali já. Quer falar? A Quer pegar bandeirinha. e falar o que esse representa, qual foi o momento? A bandeirinha. Essa Isso. bandeira linda aqui, ó. Isso aqui é uma bandeirinha que a gente coloca no festival de turismo que a gente faz em Fernando de Noronha. Todos os taxistas de Noronha, aí Nortaxi, maravilhosa, e tem outra empresa também lá, agora que eu não sei o nome. Eles colocam essa bandeirinha lá, que é uma forma de acolher o turismo LGBT na ilha, né? É um festival que a gente faz lá desde 2012. Esse ano vai ter Halloween na ilha com o Ó. Move. E aí aqui, ó, essa bandeira é o seguinte, essa bandeira representa várias lutas, né? Essa aqui é a bandeira trans, que é essa corzinha branca, rosa e azul, parece com as cores da bandeira do Espírito Santo, né? do Sim, tem estado. isso aí. Aqui o marrom e preto é antirracismo, né? E aqui essa colorida é a bandeira GLS das pessoas homossexuais. É isso. Então, isso aqui tudo junto. E é importante a gente ver isso tudo junto aqui, porque a lei que protege a população LGBT no país, aqui no Brasil, é a lei antirracista. Por isso que as pessoas não entendem. Essa lei é uma lei de 89 que existe. E aí o Tribunal Federal percebia que não tinha nada que você podia esculhambar, que você podia expulsar, que não tinha nada que protegesse, né, a população LGBT. Então, ela se amparou nessa lei para, enquanto o Congresso vote a lei da população LGBT, essa lei, que é essa lei da luta do povo preto, nosso povo afro, né, brasileiro. Engloba tudo, né? Engloba Aí essa quem de fato bandeira- precisa de acolhimento, né? proteção por conta de preconceito, é só isso. É isso. Né? É isso, Essa Maria. bandeirinha. Eu vou deixar essa bandeirinha aqui, então quando vocês... Ótimo, Ó, aí. tá vendo? A gente já tá cheio de presentes aqui Abençoada. dos convidados. A gente recebeu aqui da galera da Escola Schumacher, o Amor Mais Ativismo, o Amor Radical. Foi um presentinho deles também. Então, cada vez mais a gente tá decorando. Tem um livrinho ali. Ela Tem um vai livrinho. ficar aqui nesse aparelho. Tem um livrinho ali de Josué Limeira, que é o pai de Guilherme, do Caranguejo Atômico. Ali o Pequeno Príncipe em Cordel. Príncipe Cordel. Ele fazia essas versões em cordel bem interessantes. Então, a gente tá recheando aqui o nosso Nosso aqui, nosso espaço. É um olá para todos. Olá aqueles para que todos. passam por Olá aqui. para todos. Matheus Moraes. Sou eu. Temos um podcast bafônico? Temos um senhor podcast Um bafônico. podcast extravaganza. Extravaganza. É, que eu quero ver aí a edição. Ele vai É ter o que pegar essas é o- horas. Já vai ali, o nosso querido Lagostinho vai ter um trabalhinho aí na edição, mas tudo bem, foi ótimo. Maria do Céu, mais uma Obrigada vez. também. Te agradece aí. Muitíssimo obrigado Nem sei o por tempo ter passar. vindo. Foi ótimo, não foi? Foi ótimo. Foi muito legal. Uma delícia. Foi isso. E pra finalizar, Maria, ali é a tua câmera. Ele a câmera, não quer finalizar. a câmera 1. É a tua câmera. Então, deixa aí o recado pra galera, onde o pessoal te encontra, nas redes sociais. As redes dos teus projetos. Olha, gente, vocês me encontram no Instagram, no Facebook, no TikTok. TikTok eu sou meio fuleirinha. A gente também. Mas tem alguma coisa lá. Tá? É Maria do Céu Recife. E também lá na Rua das Ninfas, pessoalmente, lá na Metrópole, ou em Noronha, ou em Pipa, entendeu? Ela vai Ou no em todos os sertão, lugares. ou no sertão, porque eu adoro o sertão, adoro Zona da Mata. Tô indo pra Amaragi também. Legal, lá tem umas cachoeiras legais. Não, menino, pelo amor de Deus. Olha, é isso que eu digo. O pernambucano Pernambuco, precisa descobrir Pernambuco. Porque Pernambuco tem cachoeira, tem mar, tem pulo de rapel, tem o Rio São Francisco, que é outro mar de água doce. Não é? Tem cidades submersas, tem um povo incrível, tem uma culinária. Tem Luiz Gonzaga ali em Exu, Exu. o espaço Asa Branca. É incrível, então tem muita coisa pra gente conhecer. Então conheçam, descubram o Pernambuco, tá? Me sigam nas redes, eu tento fazer isso, botar sempre um pouco de Pernambuco das minhas viagens lá. Quando eu lembro, eu boto. Quando eu não lembro, aí eu não boto. Mas é isso, descubram o Pernambuco e me sigam, @Maria do Céu Recife. É isso, galera.
Vamos agora finalizar, de fato, Maria. E para finalizar, senhor Aranha, vamos pedir novamente aí para se inscrever no canal. Você chegou até aqui. Nossas redes, se inscreve no nosso YouTube, nosso Instagram, Tá tudo nosso aqui. TikTok, tá tudo aqui. Segue a gente lá. E curte, comenta e compartilha o nosso famoso cococô para o algoritmo do YouTube entender a gente e propagar essa palavra. O YouTube é difícil, mas gostamos de você. É isso, pessoal. Então, até a próxima e tchau! Este podcast é uma produção original Olar para Todos.